Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos estar aqui conversando com o Vladimir. Vladimir, que é CEO da Alterdata. E estamos aguardando ansiosamente essa conversa porque ele vai nos ajudar a pensar e a refletir nas nossas empresas se agora é hora de ousar ou se é hora de ir com mais calma. Oi? Opa, agora foi. Oi? Pronto. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Essa conversa é muito esperada. Primeiro, eu quero te agradecer a sua disponibilidade em pleno sábado. Muito obrigada aí pelo prestígio, pela atenção, carinho aqui com a cidade de São José. Muito obrigada mesmo. E eu tô Muito bom. vendo que você tá cheio das lives, você tá participando em vários lugares, em outros estados, você tá levando a sua mensagem, essa mensagem que a gente espera ser um pouco acalentadora, desafiadora, mas que acalente um pouco também esses ânimos aflorados. Eu tenho feito uma, duas lives por dia aí, nessa quarentena, que eu já falei para mais de 20 mil empresários. E só que tem uma coisa curiosa: é a primeira vez que recebo um convite de uma prefeitura. Então, eu acho que vocês estão de parabéns pela iniciativa, o prefeito está de parabéns pela preocupação com a cidade, pela preocupação com as empresas. A maioria das lives que eu tenho feito são entidades de classe, às vezes contadores, grupos de empresários, franqueadores, mas o poder público é a primeira vez. Nesse universo que eu estou fazendo aí, bem bacana, mostra que o poder público em algumas regiões está muito conectado em desenvolver suas respectivas regiões. Muito bom. Obrigada, viu? Obrigada. Estamos, né? Graças a Deus estou fazendo esse movimento porque até no ano passado você participou aqui com a gente em São José. Na verdade, no início desse ano também. Foi E, presencial, é. e agora eu falei, a gente não pode parar. Então, eu vi o Instagram uma forma de continuar levando informação e dando um jeito. Às vezes eu pego as lives aqui, gravo, jogo, fiz um canal no YouTube, porque aí dissemina mais fácil para quem não tem Instagram. E a gente não pode parar. A Uhum. informação tem que chegar aqui no interior. Exatamente. E é um momento, Juliana, de muitas reflexões. É um momento de grandes alterações. As pessoas pensam que o que está acontecendo atualmente é uma crise de saúde e sanitária, mas na verdade não é. Nós estamos vivendo uma disrupção completa da sociedade. Nós estamos vivendo uma movimentação que é muito maior do que um problema de saúde. Então, se as empresas de fato não observarem o que está acontecendo, elas vão ter dificuldade de se adaptar a essa nova realidade, né? Os profissionais, as pessoas que trabalham nas companhias, se não tiverem entendendo a grandiosidade do que está havendo, como o comportamento tem que mudar daqui para frente, eles vão ter dificuldade de se manter nessas empresas também. Então, é um momento que realmente que a gente pode fazer muitas reflexões e é um momento importante para as cidades menores, porque as cidades menores elas sempre tiveram uma certa dificuldade de se igualar a grandes centros, né? É difícil de São José querer chegar junto ao Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, mas agora é. Agora é possível, porque na verdade todo mundo está tendo que reaprender. Então essa distância está diminuindo. Todas as empresas de todas as regiões estão tendo que repensar os seus negócios, criar coisas novas. Então, é uma oportunidade espetacular para as cidades menores realmente serem inseridas num cenário completamente diferente do que estava no passado. Então, realmente, as prefeituras têm que perceber esse momento e fazer o máximo possível para conscientizar os empresários e os profissionais que trabalham nessas cidades, porque é um grande momento. E é um momento muito desafiador, né? Então é muito bom saber que você está aí junto com a gente e todo mundo fica aí ansioso para escutar também um pouco do que você está fazendo como CEO da Alterdata, né? Depois da prefeitura, é a cidade maior empregadora de Teresópolis e é a empresa maior empregadora de Teresópolis, então muitas pessoas de São José trabalham na Alterdata também. A gente sabe da importância econômica e social da Alterdata
E nesse tempo, até é o tema da nossa discussão aqui, como que você está se posicionando? É ousar, é ter cautela? Foi muito interessante o que você usou. E aí? Esse momento, para nós aqui na empresa, foi algo bem desafiador que nós nunca tínhamos vivido, né? Nós conseguimos colocar 1.800 colaboradores em home office em 4 dias, né? Isso foi um plano de guerra, foi muito complexo e as pessoas pensam, às vezes, que esse deslocamento de pessoas para um outro universo é apenas uma questão técnica, é uma questão de conectar cabos, servidores, internet, mas, na verdade, não é isso. Isso é a parte mais fácil. A parte complexa é a mudança completa de mindset, é a mudança completa da forma de gerir, criar novos processos, novos métodos, ter reuniões com os colaboradores de uma outra forma. Os gerentes foram retreinados, os supervisores foram retreinados, a periodicidade de encontros foi reduzida em tempo. Reuniões que nós tínhamos, por exemplo, trimestral com os líderes, eu tenho tido semanalmente. Indicadores que eu olhava uma vez por mês, eu olho agora todo dia. Então, uma série de coisas foram feitas para você vencer essa etapa. Uma primeira coisa importante para as pessoas que estão nos ouvindo, muitos anotando algumas coisas que eu acho que é bem relevante. Primeira coisa, quando nós estamos num plano de guerra, nós temos que diminuir o monitoramento, diminuir o tempo do monitoramento. Coisas que eram monitoradas numa escala mais distante, quando você está em crise, em guerra, você diminui. Então, se você olhava um número mensal, passa a olhar menor. Porque o sucesso hoje, ele está muito mais na velocidade do que na precisão. Ela está muito mais ligado a você implantar algo rapidamente do que você criar algo super perfeito. Então, no passado, o modelo mental do passado, de inovação, que os empresários faziam, os gestores faziam, era ter uma ideia e essa ideia começava a ser desenvolvida na cabeça, no papel, em projeto, no computador. E ela estava desenhando, criando. Um tempão depois, um ano depois, está tudo formatadinho para lançar alguma coisa. Isso não é viável mais hoje em dia. Hoje em dia, o que é viável é você ter uma ideia agora, hoje, você formatar essa ideia, quebrar em pequenos pedaços, localizar o pedaço que é o menor pedaço viável, mesmo que não seja o projeto completo, que você coloque semana que vem em prática, crie indicadores de performance para medir se isso está funcionando. Se não está funcionando, 2 dias depois você corrige de novo, uma semana depois você corrige outra vez e você entra num processo de melhoria incremental. Esse é o jogo de hoje, em que você precisa ser muito rápido, muito veloz, colocando coisas, implantando o tempo inteiro. E aí entra a nossa questão, da nossa pergunta, dessa nossa live, né? O que será que a gente tem que fazer? Tem que se esconder, ter cautela excessiva e entrar dentro da caverna e hibernar e esperar essa tempestade passar? Ou nós temos que ir a campo aberto, com o peito aberto e fazendo o que a gente acha que tem que ser feito? Na verdade, na minha concepção, é muito importante que no momento de transformação, de evolução, tenha ousadia controlada. Ousadia controlada é aquela pessoa que avança para cima do mercado, mas ele tem indicadores de performance fortes para saber se ele está errando num período bem curtinho. Então, a gente ficar trancado na caverna lá, hibernado, é péssima solução. Você também sair ousando, sem mínimo de reflexão, também é péssima decisão. O melhor é ter métricas, metodologias, indicadores e você testar modelos. Porque nós estamos vivendo uma sociedade hoje, Juliana, que é completamente da do passado. Lá no passado, nós vivíamos uma sociedade de certezas. As pessoas tinham que ter certeza para fazer algo. O que vigora hoje na sociedade que nós vivemos é uma sociedade de incertezas. Nós não temos a menor certeza de nada. Então, a gente não pode afirmar com muita propriedade que a gente entende de algo porque daqui a 6 meses aquele algo pode ter mudado. A gente não pode chegar e falar que tem certeza que o coronavírus tem que agir assim, que a prefeitura tem que fazer assim, que a coisa tem que... Porque você não sabe. As pessoas que estão falando isso são os maiores ignorantes, porque nós não temos certeza. Quanto mais você estuda, mais você entende que você não sabe nada, que você precisa saber. O jogo hoje, então, é das pessoas que têm humildade
para aprender continuamente. É aquela pessoa que tem coragem de falar, eu não tenho a menor ideia como resolve isso, mas eu vou criar um método para resolver essa coisa. Quando a gente passa a colocar isso na estrutura hierárquica da companhia inteira, você começa a criar um conjunto de pessoas pensando juntos em soluções. Então, os modelos de tentativa e erro que hoje são necessários, eles têm que ser pequenininhos, curtinhos, com indicadores. Mas você não pode ter certeza, achar que você vai acertar em todas as circunstâncias. Então, no modelo do passado, que você criava regras na companhia para ninguém errar, os funcionários não errarem. Quando alguém errava, tomavam a bronca. Isso não faz o menor sentido hoje, porque nós estamos vivendo uma sociedade de incertezas que o erro é parte do aprendizado. Então, a mecânica que você tem que ter dentro da sua estrutura é permitir o erro, desde que esse erro seja um aprendizado. Então, na Alterdata, a gente força os funcionários, os colaboradores, os líderes, os gerentes a testarem modelos. Eles são obrigados a mudar o que eles estão fazendo hoje. E não tem problema que ele erre. Ele tem que mostrar que ele errou e o que ele percebeu daquele erro e o próximo ciclo, o que ele está fazendo para ser diferente, de uma forma muito rápida. Então, o jogo é você parar e pensar o que você está fazendo para ser mais rápido que os seus concorrentes. Não necessariamente você ser o mais preciso, porque a precisão ela vai vir naturalmente na medida que você seja muito veloz. Então, o jogo mudou todo. Mudou, né? É o errar rápido e o errar barato, né? Rápido. Exato. É um desafio. É um grande desafio, né? E o mercado também está mudando, né? A gente está vendo que o comportamento do consumidor, a gente não sabe o que está vindo por aí. Eu estou vendo muitas empresas, né, que não sabem muito bem o que esperar e no que investir, porque o comportamento do consumidor mudou. E como vocês estão enxergando isso? Vai voltar ao normal? Na verdade, outro dia eu estava fazendo uma live que um profissional falou, poxa, eu não aguento mais essa confusão, meu sonho é acabar isso tudo e voltar a ser o que era há 2 meses atrás. E a verdade é que isso não vai acontecer nunca. Não existe mais o retorno. O retorno do que era não existe mais. O cliente está pensando diferente. A pessoa que comprava no seu negócio está pensando diferente. Ele aceita coisas diferentes. E você tem que, por isso, adaptar a tua estrutura. Até a liderança sua em relação à sua equipe está diferente. Então, quando você passa por esse processo de transformação, e a gente não tem certeza de nada, vamos sempre lembrar disso, qual é a regra do jogo nova? É você, em relação ao consumidor, que é a sua colocação, é escutar muito o cliente. O modelo do passado não era esse. O modelo do passado, alguém falava assim, eu sei tudo de alguma coisa, eu sei, sei lá, eu sei tudo de padaria. Então ele pegava, escolhia um ponto, botava um balcão, o forno e começava a trabalhar. Esse modelo não funciona mais. Porque, na verdade, você não entende mais de padaria, você não entende mais de confecção, você não entende mais de frango, que aí na sua região é muito forte. Você não entende disso. Você tem que passar a entender e se reinventar. E para começar nesse processo, é importante escutar o cliente. O que o cliente quer? Qual é a necessidade dele? Vou te dar um exemplo. Como as pessoas se adaptam a outras realidades. Meu pai tem 84 anos. Meu pai tem um iPhone. Já mexe no iPhone, manda WhatsApp, fotinha, aquelas coisas. Há pouco tempo agora, eu estava aqui conversando sobre levar alguns mantimentos lá, que estou mantendo os velhinhos em casa para não saírem. E ele falou, não preciso que traga, porque eu fiz uma compra pela internet. Pegou o iPhone e fez uma compra. Aquela compra chegou na casa dele tranquilamente. Ele nunca tinha feito isso na vida. Você acha que daqui para frente ele não vai fazer mais compras assim? Há pouco tempo, ele estava indo em banco pagar boletos bancários, de conta de luz, água, essas coisas. Agora ele, com 84 anos, está pagando no celular. Ou seja, essa pessoa está numa outra vibe, numa outra energia, num outro olhar. Se você não tiver uma companhia, uma empresa adaptada a essa nova realidade, você começa a ficar para trás. Tivemos um cliente agora, que nessa pandemia, que criou um negócio chamado, que ele deu o nome de Delivery Mala. Delivery Mala? O que é isso, cara? Hoje nós estamos vivendo o comércio diferente. Como é que era o comércio no passado?
Começa no passado, alguém abria uma loja, botava a loja toda bonitinha, iluminação, vitrine, botava um vestido bonito na vitrine e ficava sentado no balcão torcendo para uma donzela passar e se interessar por aquele vestido. E você ficava parado. Esse modelo não funciona. Agora, você tem que ter proatividade. O comércio que fica esperando não vai sobreviver. Você tem que estar indo até o seu cliente. O que esse cara criou com o Delivery Mala? Ele criou um negócio que é o seguinte, ele sabe o perfil do cliente dele. Ele sabe quem é adolescente, quem é pessoa de meia idade, quem é pessoa de mais velha. Ele sabe quem gosta de saia curta, quem gosta de decote, quem gosta de vermelho, quem gosta de amarelo. Ele tem essa informação nos bancos de dados dele. O que ele faz? Pega uma mala de viagem, coloca um monte de peças que tem identificação com aquela pessoa, manda a mala para casa da pessoa. A menina pega aquilo, escolhe a coisa que ela gosta, fecha a mala com o que ela não quer e devolve na loja. A loja vai lá e retira a mala de novo e cobra o que ela gostou. Isso é espetacular. É isso que eu estou falando. Todos os negócios podem ser reinventados dessa forma. Há pouco tempo agora, um lojista de calçados estava com dificuldade de vender produtos, porque as lojas todas fechadas. Ele simplesmente teve uma ideia. Procurou um supermercado da região dele, mandou um carpinteiro fazer uma gôndola, botou os tênis para vender dentro do supermercado. E está vendendo. E está vendendo. São inovações. São Paulo tem restaurantes, Juliana, vendendo créditos, bônus. O que é isso? Aquele restaurante que a gente vai sempre, que a gente gosta muito. Então, sei lá, 15 dias você vai com a esposa, com o namorado, namorada, naquele restaurante. O que esse restaurante fez? Ligou para todo mundo agradecendo a fidelidade. A gente sabe que você vem aqui sempre. Nós queríamos te dar um prêmio. Nós queríamos que você pagasse um ticket e você vai ficar com crédito para vir no restaurante. Um monte de gente começou a pagar. O restaurante começou a ter receita sem ter cliente consumindo. Sobrevivendo nessa crise. E agora, quando a pandemia acabar, essas pessoas vão voltar ao restaurante, vão consumir aquele crédito. São iniciativas desse tipo que tem aos montes na sociedade, que são muito bacanas das pessoas começarem a perceber e sair da zona de conforto. É possível você fazer coisas diferentes. É possível você pensar sobre uma outra ótica. Só que o grande problema hoje, que a gente tem que fazer todo mundo refletir, é que tudo que o dinheiro compra é mais fácil. Aí eu preciso comprar um balcão novo, vou lá e boto um dinheiro e compro. Eu preciso de uma loja, eu vou lá e alugo uma outra. Eu preciso de funcionário, eu pago salário. Eu preciso de computador, eu compro. Isso tudo fácil. Agora, quando é mudança mental, que é o problema, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, qual é o desafio nesse momento? É que você vê com as pessoas quando tem um problema, Juliana, psicológico, você fica 3 anos em terapia. É 3 anos em terapia para o psicólogo virar uma chave na sua cabeça e você ficar feliz. Nós estamos num momento que tem que virar uma chave. Rápido, exatamente. Virar uma chave rápida na cabeça do executivo, do empresário e na cabeça dos colaboradores. Isso não é simples. Por isso que é importante as pessoas assistirem muitas lives. Porque essas lives estão fazendo um trabalho terapêutico. Ela está fazendo conexões. Ela está fazendo conexões, entendendo valores, entendendo padrões. A cada uma que a pessoa assiste, umas ótimas, outras ruins, não importa. Umas com conteúdo útil, outras nem tanto. Mas você está criando conexões e está fazendo a sua forma de enxergar de uma maneira diferente. Então, eu estou vendo, eu escutei outro dia de um empresário da área de moda, estava a loja fechada, ele falou, estou com um tédio danado, porque eu estou aqui nessa fase de quarentena, eu estou muito ocioso, não sei o que eu faço. Eu falei, ocioso? Como assim ocioso? Não, fica em casa, não tem o que fazer, fica vendo televisão à tarde. Eu falei, como é possível, numa situação como essa, que você está no meio de uma guerra, o tiro vindo de todo lado, está lotado de informações úteis na internet. Nós estamos vivendo uma sociedade de abundância de informação. As informações são gratuitas. As principais universidades do país estão disponibilizando conteúdo de graça para todo mundo. As lives são todas de graça. Profissionais de alto nível falando para você. E você vê uma televisão à tarde. Não é o momento de reinventar o negócio, não é o momento de repensar o negócio, porque nessa fase é a fase que nós temos que nos tornar uma outra pessoa, um outro profissional.
E não é ficar vendo filme à tarde que isso vai acontecer, não. Esse cara vai falir. E depois vai ficar todo mundo, tadinho, quebrou. Tadinho. É a hora de você construir algo positivo. Porque a informação, ela está gratuita. Ela está gratuita de uma maneira como nunca existiu na história da humanidade. E a pessoa só tem que querer. Ela só tem que pegar algo dentro dela e estudar e se aprimorar. Quer ver uma reflexão que eu tenho feito, Juliana? A sociedade que nós vivemos no Brasil, ela é muito desigual. Existem muitos pobres, existem muitos ricos. Os pobres sempre tiveram dificuldade de ter acesso a conteúdos ricos, boas universidades, congressos. Sempre teve dificuldade. O rico tinha mais acesso a conhecimento, pós-graduação, mestrado, doutorado, ir para o exterior aprender algo. O que significava isso? O rico fica cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, porque a informação não é popular a todos, não é comum a todos. O que nós estamos vivendo agora na sociedade? A informação virou abundante, ela é exponencial. A quantidade de dados para você ler de todas as fontes diferentes são imensas. Isso significa que um menino pobre de uma favela de São José, da sua cidade, ele pode ter acesso a um conteúdo de Harvard, nos Estados Unidos, que é de graça, muitos conteúdos, e ele não precisa nem falar inglês. Porque ele pega esse conteúdo, vai no tradutor do Google, que é gratuito também, bota e aprende. E aprende alguma coisa. O que vai acontecer nos próximos anos? Nós vamos ver famílias quebrando o ciclo da pobreza. Nós vamos ver famílias com 10 pessoas em que, de repente, um menino desse quebrou o ciclo. Ele aprendeu sozinho, ele leu, ele estudou o conteúdo, foi trabalhar numa companhia dessas granjas de São José e hoje virou diretor. Nós vamos ver isso. E esse garoto vai inspirar os irmãos, vai inspirar os primos, e a coisa vai começar a nós irmos para uma sociedade mais igualitária. Tudo porque nós estamos vivendo uma sociedade de informação exponencial. Aí você fica vendo televisão à tarde. Entendeu? Então, não dá. A gente está no momento de transformação. Eu vejo com muita clareza que qualquer um de uma cidade pequena pode ter um destaque nacional de uma forma extraordinária. Porque você pode ter produtos, serviços que são prestados para qualquer ponto do Brasil. Essas lives que eu tenho feito, elas são muito curiosas, porque eu sempre faço para uma região específica, como é o nosso caso aqui agora. Teoricamente, nós estamos falando por os empresários de São José. Eu tenho certeza absoluta que tem pessoas de outras regiões nos ouvindo aqui agora. Tenho certeza. Eu vou pedir às pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, coloca para mim a cidade, o estado aí no chat, só para nós termos uma noção da abrangência dessa fala nossa. Porque, normalmente, isso é exponencial. Isso significa que um empresário daí, ele pode ter contato e vender produtos para qualquer parte do país. É totalmente possível. Você só tem que estar com a tua estrutura, teu mindset, teus métodos preparados para esse momento da sociedade, que é um momento de escala muito maior do que nós tínhamos anteriormente, né? Aqui na cidade, por ser, né, igual você falou, a questão da avicultura, os frangos e a agricultura, eles tiveram que se reinventar, mas em dias, assim. A avicultura aqui, por conta do fechamento do mercado, que vendia muitos frangos de São José para padaria, para assadeira, né, o franguinho menor, ia tudo para o Rio de Janeiro e Baixada. Quando acabou aquele comércio de rua, fechou tudo, sabe? Foi muito rápido. Para aí a gente tem que buscar supermercado, que era onde vendia-se muito pouco. E agora tem que vender para o supermercado, tem que fazer corte, tem que mudar a embalagem. E os agricultores também estão começando com delivery, sabe? E aí então, mas aí vem uma pergunta que não quer calar. Que sempre quando a gente faz algo do gênero, o empresário falou assim, não, agora eu tenho que conseguir vender frango no supermercado. Eu tenho que criar uma embalagem melhor, eu tenho que fazer um vendedor mais treinado, eu tenho que descobrir quem são os supermercados da região. Aí ele começa a ter resultado, começa a vender melhor. E a pergunta é a seguinte, por que eu não fiz isso antes? Por que isso não foi feito antes? Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, os seres humanos são movidos por pressão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro Sapiens.
O livro Sapiens é um dos best-sellers mundial, conta a história da humanidade. Ali você vê nitidamente que as maiores evoluções da humanidade aconteceram em momentos de pressão. Pandemias, terremotos, guerras, problemas sérios que aconteceram. Porque tira a gente da zona de conforto. Provoca as pessoas a falar, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que me mexer. Então, qual é o jogo hoje de você ter um negócio? É você administrar a sua empresa como se ela estivesse sempre em crise, como se ela estivesse sempre sendo ameaçada. E, na Alterdata, por exemplo, Juliana, desde a fundação da empresa, a gente tem uma análise de risco das ameaças que podem ameaçar o negócio, todas detalhadas. E a gente se antecipa a essas ameaças. Por exemplo, nós temos uma universidade corporativa na empresa. A universidade corporativa saiu, a ideia saiu a partir de uma análise de risco, que corrimos o risco da cidade não conseguir abastecer a empresa com o volume de profissionais que a gente precisava. Então, vamos fazer uma coisa para compensar esse risco. Há uns 4 anos atrás, eu escrevi um livro. Esse livro aqui, ele tem uma série de dicas de gestão para empresários médicos e pequenos. Tem um artigo, leu, né? Tem um artigo aqui que fala sobre o tubarão no aquário. E isso ótimo. Muito tem bom. tudo a ver com esse momento. Tem que saber isso. Tem tudo a ver com esse momento. Acho que é bem bacana para as pessoas entenderem essa analogia. Eu já escutei de alguns clientes e falei, cara, parecia que você estava prevendo essa situação toda que nós estamos vivendo. Porque o que é um aquário? O aquário é um ambiente controlado. Os peixinhos estão ali coloridos, nadando, tudo tranquilo. Qual é a chance desse ambiente controlado, estável, equilibrado, ele se transformar em algo melhor? É muito difícil, é muito lento. O processo é muito lento de transformação. Agora, pega um tubarão, coloca dentro desse aquário para ver o que vai acontecer com esses peixinhos. Eles não vão correr, agitar, criar soluções, eles vão fugir dessa ameaça. Quando você é um empresário conectado a esses novos tempos, você vai ter ameaças contínuas com a velocidade que você não tinha antes. As ameaças vão ser mais rápidas, porque da mesma forma que eu estou falando que a sociedade está se transformando, ela vai continuar se transformando rapidamente. Então, significa que nós vamos ter outras ameaças. Se você não tem a tua estrutura preparada para ameaças dessa natureza, você não consegue resolver certos problemas. Você não consegue pensar em outras alternativas. O pessoal da turma do frango aí, criando uma alternativa de vender de outra forma, com outro tipo de cliente, isso é uma virada de mapa mental, isso é uma virada de enxergar o mercado, mas tudo por causa de uma pressão. O mundo ideal é nós criarmos a pressão em nós mesmos e não depender dos outros. Nós somos um animal, nós somos diferentes de um ratinho de laboratório. Aquele ratinho que o cientista dá um choque para ele entrar numa casinha, dá uma comida para ele entrar na outra e cria uma coisa que é um condicionamento. A gente é igualzinho, só temos uma vantagem. Nós podemos nos condicionar naquilo que nos interessa. Então, você hoje ser um cara disciplinado, que lê continuamente, que está num processo de aprendizado, que não é um egoísta, que não é uma pessoa que se acha melhor que os outros, que é humilde, tem capacidade de escutar o tempo inteiro, colabora com o teu time, faz o teu time se sentir valorizado e não simplesmente você ter os funcionários como se fosse um bando de tarefeiro. Isso não existe mais. Então, quando você começa a ter esse tipo de comportamento, você começa a se conectar nessa nova sociedade. E aí o jogo começa a dar muito mais certo, as pessoas começam a achar que você é um sortudo, que está dando certo pra caramba, e na verdade não tem nada a ver com isso. De repente você está simplesmente alinhado com uma nova realidade, muito mais dinâmica e muito mais veloz. Né? Fantástico. Muito. É isso aí. É perfeito. Aqui, você falou do quanto que as empresas têm que se rearranjar e eu acho que entra muito a questão do planejamento nisso também, né? Como que as empresas vão começar a trabalhar o seu planejamento e fazer a equipe toda, o time todo se envolver. Eu acho que essas relações estão mudando também. Antigamente, e quando eu falo antigamente, estou falando 2 meses atrás, as empresas, muitas empresas, não tinham uma estrutura administrativa sólida.
O dono, o executivo, o empreendedor, ele administrava as companhias muito mais por sensibilidade do que por matemática, muito mais por percepção do que por modelos de gestão estruturados. Porque naquela época a velocidade era menor, era possível você errar e ninguém perceber. É possível você ficar um pouquinho atrasado e você recuperava. Só que no jogo de hoje, que as coisas são muito rápidas, o jogo da sensibilidade não funciona mais. É muito importante que tenha planejamento estruturado, de tal forma que você saiba claramente o que está acontecendo na sua organização, numericamente. Porque se você erra e um número te mostra, rapidamente você corrige. Quando não tem um indicador te mostrando, um indicador de performance te mostrando, você vai perceber esse erro muito na frente. Talvez o cliente já notou, talvez você já perdeu meia dúzia de clientes, aí depois que você percebe o problema. Agora, quando você tem indicadores, você percebe o teu próprio erro antes que perca o primeiro cliente. E você se corrige. E o cliente nem nota que você errou, porque você está no processo de evolução contínua. Então, esse jogo é muito importante. Por exemplo, como é que eu vejo essa crise? Eu vejo, Juliana, como se fosse um deserto árido, todo mundo passando sede. Nós entramos nesse deserto, estamos caminhando, fazendo uma jornada. As empresas todas, os profissionais todos. Vai passar melhor por essa jornada quem tiver trazido mais água. Quem trouxe mais água vai chegar ao final desse deserto. A água que eu estou me referindo é estrutura. A água é caixa. A água é planejamento. A água são as suas estruturas para te suportar no meio do deserto. Então, quando você entrou as empresas que entraram nesse deserto com mais água, elas estão consumindo essa água. Elas estão consumindo caixa. Elas estão consumindo a estrutura. Para quando chegar lá no final, ela está com o caixa mais vazio, mas passou. Algumas empresas vão morrer de sede no meio do deserto. Vão quebrar. Outras empresas vão ter que comprar água de alguém. Ela vai chegar lá no final endividada. Ela vai chegar lá porque teve que comprar de alguém, de um banco, de alguém. E vai chegar lá numa situação muito mais machucada. O que eu estou vendo hoje é que nós estamos numa guerra que os tiros estão vindo para todos os lados. Todas as empresas, todos os profissionais, nós vamos sair machucados. Nós vamos sair feridos, nós vamos tomar uns tiros, vamos sair arranhados lá no final. Porém, aqueles que trouxeram mais estrutura tendem a chegar lá no final mais bem preparados. A Alterdata, por exemplo, pegando o nosso caso, a gente sempre teve na companhia um colchão financeiro, um colchão que suporta momentos de instabilidade. Esse momento de estabilidade, qual que é ele? Não sei. Ela acontece em algumas circunstâncias, por um problema como esse, ou por uma necessidade de investimento. A gente, quando construiu nossos prédios, que você já teve lá, é um enorme, é bem grandão. Aquilo foi feito com caixa da empresa, com esse colchão, porque a gente sabia que podia precisar dele. Eu contei um monte de clientes que tem caixa para 20 dias. Como é que você pode tocar uma companhia que ela tem caixa para 20 dias? Você não está imaginando, você não tem a menor imaginação que qualquer problema pode acontecer. Ele tem que ser muito empolgado, não é possível isso. Você tem que ter uma análise de risco para prever desastres. O primeiro prédio da Alterdata, Juliana, quando nós construímos, a empresa já tinha um prédio 4 andares próprio e eu não tinha casa própria. Eu estava pagando apartamento na Caixa Econômica, aqueles financiamentos de 20 anos. A empresa já tinha um prédio 4 andares. Porque a preocupação é a empresa ter que ser mais rica do que eu. Ela tem que ser mais eficiente do que eu. Ela gera dinheiro. Eu gasto dinheiro. Ela gera. Então, eu tenho que jogar meu foco nela. Os empresários menores, como é que eles fazem em geral? A empresa começa a dar certo, ele vê um dinheiro sobrando no banco, ele troca de carro. Ele não faz análise que aquilo ali pode ser uma gordura que ele vai precisar para um investimento um pouco na frente. Que ele vai precisar trocar o letreiro da loja, que vai precisar comprar uma máquina para produção, que ele vai ter que trocar o caminhão lá de entrega. Não, ele não calcula isso. Eu vejo empresários que às vezes falam para mim assim, Admiro, estou chegando em novembro, rapaz, estou cheio de problemas. Por quê? Não, porque esse mês e dezembro eu tenho que pagar 13º, estou louco. Eu falo sempre assim, sei, inventaram 13º agora, semana passada, né? E você não sabia disso, por isso você está inseguro. Aí ele me olha, ficou olhando. Eu falei, companheiro, 13º tem há 50 anos.
Você não sabia que ia ter 13º no final desse ano? Por que não provisionou? Por que não... A Alterdata tem 31 anos, Juliana, nunca pegou dinheiro emprestado em banco, nunca descontou uma duplicata, nada absolutamente. Nunca tive problema para 13º, porque em janeiro a gente já está provisionando, já está separando o dinheiro. Se eu olhar essa conta, quando chega lá para outubro, dá vontade de eu comprar uma casa na praia. Mas aquele dinheiro não é meu, ele é do planejamento da companhia. Quando chega o 13º, não acontece nada na empresa, simplesmente pega e paga as pessoas. É isso que eu estou querendo dizer. As empresas estão notando agora, nesse momento da crise, o quanto que elas precisam ter uma estrutura. E eu acho que o Sebrae pode ajudar. Eu acho que tem um monte de empresa de consultoria. A prefeitura pode ajudar, como vocês estão fazendo, gerando lives como essa, que geram desconforto nas pessoas, para as pessoas pensarem. De tal forma que todo mundo consiga se organizar um pouco melhor para uma possível adversidade que possa vir em algum outro momento. Então, eu acho que o planejamento das organizações, trabalhar com fluxo de caixa, você fazer análise SWOT do seu negócio para entender fraquezas, forças que você tem, tudo isso passam a ser ferramentas extremamente importantes, independente do tamanho da organização. Se você é um quiosque de shopping center vendendo sorvete, ou você é uma granja de frangos enorme, você tem os mesmos problemas. A diferença é o tamanho do problema. Mas os problemas são os mesmos, desafios são muito parecidos, é a mesma coisa. Então você tem que ter ferramentas para administrar o seu negócio. Ah, não, eu tenho uma lojinha, uma padaria pequenininha, eu não preciso nada disso. Precisa sim, precisa. Você tem que ser um gestor. Dono de padaria que sabe fazer pão é diferente de gestor de padaria. Você entender de calçado é diferente de você executivo de empresa de calçado. Você ser programador de computador é diferente de ser dono de empresa de software. São coisas distintas. E aí entra a gente aprender continuamente que o jogo está mudando o tempo inteiro, né? Vladimir, e nesse cenário que a gente está vendo muitas pessoas desempregadas, né, que infelizmente ou que a empresa está diminuindo, ou então que foi, né, solicitado que ficasse em férias, e na esperança, né, de que tudo isso passe, que as pessoas se reinseram no mercado, o que você entende que é a chave para tirar essa pessoa, né, que é o que faz pão, para virar o executivo de padaria? Quais que são as características, assim, as que mais fazem a diferença na hora de trocar essa posição? E as pessoas estão tendo tempo nesse período, né, para se aprimorar. É muito importante que todo mundo entenda, Juliana, que você ser empreendedor é diferente de você saber aquela coisa tecnicamente. Tecnicamente, ele é uma parte do processo. Então, o programador de computador sabe fazer software. Eu sou um programador na minha natureza, sabe fazer software. O cara da padaria sabe fazer pão, o cara do calçado entende de calçados. Porém, isso é técnico. Isso é o conhecimento que você tem técnico. O engenheiro sabe fazer muro. O arquiteto sabe projetar casa. Agora, o médico sabe fazer cirurgia. Agora, o médico não tem nada a ver com ser dono de hospital. O engenheiro não tem nada a ver com ser dono de construtora. O que a gente tem que entender, e muitas entidades ajudam nesse sentido, e o Sebrae, eu acredito muito no trabalho do Sebrae, uma das coisas importantes que o Sebrae tem é o Empretec, um tipo de treinamento que o Empretec passa para as pessoas sobre características de comportamento que você tem que ter de habilidades genéricas. Eu acredito que você tem que ter habilidades genéricas, coisas que tornam você um outro profissional. Eu acho, já tem uns anos que eu faço reflexões sobre isso, eu acho que a parte técnica que a pessoa tem não chega a 30% do sucesso do negócio. Então, se eu sou programador e quero ter uma empresa de software, sou o melhor programador do mundo. Isso é 30%. O restante são as outras competências que eu tenho que ter. Eu tenho que saber falar em público. Eu tenho que saber fazer planejamento. Eu tenho que saber fazer orçamento. Eu tenho que saber vender. Eu tenho que ser bom vendedor. Eu tenho que saber fazer marketing. Eu tenho um monte de coisas. Eu tenho que saber ser líder, ter empatia com o cliente. Eu tenho que ter método para fazer pesquisa com os clientes. Então, tem uma série de coisas que vai além do teu conhecimento técnico. Então, se a gente começa a motivar o empresário pequeno, que ele precisa valorizar essas outras competências, a prefeitura, o Sebrae está dando um diamante na mão das pessoas. Está dando um diamante que quanto mais ele lapide, mais aquilo brilha. Porque ele tende a começar a adquirir
competências e mais competências, e isso acontece? A cabeça abre. Ele começa a enxergar coisas que outros não enxergam. Ele começa a ver oportunidade onde os outros veem problemas. Nessa fase que nós estamos agora, eu estou vendo um monte de pessoas que só olham o jornal o dia inteiro de gente que está morrendo, aí que o leito isso, que a prefeitura devia fazer aquilo, só olha problema, 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 problema. Ela está fechando a cabeça dela. Enquanto não está vendo, na verdade, que esse é um problema sério, lógico que é. O poder público está dando atenção, todo está dando atenção. Porém, no mundo dos negócios e na preparação das pessoas, nós estamos vivendo uma transformação. Se você foca só nisso, você não consegue enxergar outra coisa. Então, não é legal. Os profissionais, por exemplo, os colaboradores das empresas, vão ser completamente diferentes. Vou te dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, vou falar de novo, há 2 meses atrás, nós tínhamos como verdade, como normal, como habitual, que dentro de uma companhia você tinha um conjunto de pessoas que eram bons profissionais, que entregavam as suas obrigações. Existia um outro grupo de pessoas dentro das empresas, lá na Alterdata é assim, toda empresa era assim, que as pessoas entregavam a obrigação delas sob cobrança. Você tinha que ter uma figura chamada supervisor, chamada gerente, empurrando. Faz isso, faz aquilo. Cadê o negócio? Não terminou. Acaba aqui. Ó, quase está na hora. Então não sei o quê. E a pessoa entregava. Mas tinha que ter cobrança. Essa pessoa que precisava de cobrança, normalmente uma pessoa dispersa. Ela toca o telefone do colega do lado, ela escuta. Passa um passarinho na janela, desconcentra. Ela é desfocada. Mas ela tinha alguém empurrando. Essas pessoas agora estão em casa, em home office. O que está acontecendo? Em casa ela tem mais distração ainda. Porque tem o cachorro que vem lamber o dedo, tem o filho que chama, o cheirinho da comida, o vizinho fala não sei o quê. Ela tem mais distrações. E o que significa? Essas pessoas agora não tem mais o gerente do lado dela. Não tem o supervisor cobrando. Ela está sozinha. Significa que ela não está entregando o que era a obrigação. As pessoas que são mais... Eu tenho usado uma expressão nas lives que as pessoas têm que ser mais alto. Alto com U. Ela tem que ser autogerenciável. Ter autoaprendizado, ter automotivação, porque você está no teu universo agora. As pessoas que forem mais concentradas, ter disciplina, controle de tempo, elas vão ter mais valor. As empresas vão lutar por as pessoas, vão pagar mais as pessoas. E aquele profissional que precisava ser empurrado, não interessa mais, porque é inviável. Não é mais viável uma companhia ter uma pessoa dessa em casa, você tem que ficar telefonando de 5 em 5 minutos para saber se ela está fazendo as coisas. Não tem sentido. E as pessoas não vão ter empregabilidade. Então, é um grande momento de oportunidade, porque muitos que são desses que não vão conseguir trabalhar vão abrir espaço para outros mais competentes, mais concentrados, mais disciplinados. Então, eu diria que se a gente pudesse dar uma dica para as pessoas que são os colaboradores, que querem estar se beneficiando dessa nova economia, você tem que se nutrir de mais competências. Eu já falei isso que eu estou dizendo para você em várias lives, já escutei retorno de pessoas, depois me mandando pelo Instagram, pelo LinkedIn. Eu sou esse desconcentrado. O que eu tenho que fazer para melhorar? Você tem que fazer treinamentos de gestão do tempo, você tem que fazer treinamentos de concentração, você tem que fazer uma série de coisas voltadas para você, de fato, se transformar numa outra pessoa. Não acredite que o teu modelo mental do passado vai garantir as tuas oportunidades do futuro, porque não vão. Então, eu acho, Juliana, que tem uma série de coisas que a Prefeitura e o Sebrae podem fazer, uma num polo de mexer na cabeça do empreendedor, outra no polo de mexer na cabeça de todos os profissionais que trabalham nessas empresas. Porque nenhum empreendedor sozinho, nenhum empresário sozinho tem condições de transformar a sua empresa. Ele precisa de ajuda, ele precisa de equipe, precisa de time, de exército, pessoal que está com vontade realmente de fazer acontecer. E essa dinâmica toda muda muito a relação de um com o outro, né? Eu acho que tem muito a gente acrescentar na mudança dessas pessoas. A mudança do cenário é certa, assim, a gente vê e escuta o que está acontecendo em quem está trabalhando em casa e assim, foi um estranhamento, mas agora já passou essa hora do estranhamento também, é o novo normal. E tem que, né, sei lá, talvez a primeira semana assustadora, a segunda, mas a partir daí já tem que virar a chave rápido e as entregas, né, os resultados têm que aparecer. E eu tenho falado aqui até, eu tô tendo aula em casa, o meu irmão tá aqui direto,
E a gente tá fazendo um cronograma do dia, sabe? Então, se é o dia que não vai ficar em casa, então faz por hora, assim, tem colocado tudo no papel, todas as tarefas do dia, com tempo para fazer, o tempo para olhar no WhatsApp, que eu acho que é a melhor forma de distrair menos, né? Porque, principalmente para quem já tem essa facilidade de dispersar, se ficar em casa. Para você ver como isso é importante, eu tenho no YouTube mais de 100 vídeos lá, de todo tipo, de palestra, dicas, mais de 100. Um dos vídeos que é mais assistido, que tem a visualização mais alta, é um vídeo que tem 40 minutos eu falando sobre a administração do tempo. Como é que a gente administra o nosso dia? Como é que você controla o que você tem que fazer? Como é que certas coisas consomem tanto tempo que quando chega o final do dia você fala para gente, o que eu fiz hoje? É muito comum. Eu já escutei isso muitas vezes de pessoas falarem para mim, eu não entendo, cara. Como é que uma empresa grande como você está administrando, como é que você ainda tem tempo para jogar tênis à noite, para escrever livro? Como é que faz isso? Porque tem pessoas que não conseguem cumprir a jornada, porque ela é consumida com coisas que são emergenciais, urgentes. E essa urgência vai tirando o que de fato você tem que fazer, de fato que agrega valor. Nós estamos vivendo uma sociedade tão abundante, né, de informação, que uma das competências que vai ser importante daqui para frente, que no passado não era importante, mas agora é o seguinte: você ter capacidade de selecionar o que você vai ler. Se você resolver pegar o teu Instagram, teu Facebook, teu LinkedIn hoje, você senta 7 horas na cadeira, sai meia-noite. Porque é uma montanha de informações e eu diria que 90% delas são inúteis. Não vai te levar a nada. Mas você fica vendo a foto do teu amigo com o cachorro, o restaurante, foto do prato do amigo, estamos conversando com a comida que ele comeu ontem. Entendeu? Não agrega. Uma das competências importantes é você fazer uma seleção, filtro. O que de fato interessa? O que você... tem 500 lives acontecendo. Quais são aquelas que você quer assistir que vão te tornar uma coisa diferente, que vai gerar algo em você, que você vai aprender alguma coisa útil para o próximo ciclo? Tem gente que não sabe fazer isso. Então, fica o dia inteiro mexendo em celular e no final do dia ele não se tornou uma pessoa diferente. Ele não leu nada que acrescentou, que mudou. Então, uma das competências importantes é a seleção, porque nós estamos vivendo um momento de abundância. Então, o volume de informações é muito alto. Né? E o sentimento de frustração no fim do dia, né? Além Sim. disso, assim, porque e aí se começa a desvalorizar, e aí começa a entrar na depressão, aí começa a assistir quantos morreram, e aí a cabeça vai se enchendo, né? Só de conteúdos que não vão te levar a nada, e uma coisa puxa a outra. Não, e você entra num ciclo negativo. Você entra num ciclo negativo. Eu tenho escutado em algumas lives, o pessoal fala assim, cara, impressionante, você é muito positivo. Porque no meio de tanta confusão que está acontecendo, você está conseguindo enxergar umas coisas que eu só vejo desgraças. Minha empresa está quase quebrando e tal. E quando a gente começa a dar exemplos, falar de coisas que estão acontecendo, abre uma luz na cabeça das pessoas. E isso é muito importante. Porque o empresário, ele é uma pessoa que tem que enxergar soluções onde a maioria enxerga problemas. Se você enxerga só o problema, você está sendo mais um. Você não está se diferenciando em nada. Então, quando você começa a olhar o ambiente e começa a entender como de fato você pode agregar valor, de como de fato você pode contribuir para a sociedade, como é que você pode contribuir para os seus clientes, para os seus colaboradores, sob uma ótica de agregar valor, você vai notar um monte de oportunidades. Então, isso é totalmente possível. Isso acontece em cenários imensos, em um monte de coisas na história da humanidade tem isso. É muita forma de pensar. Tem gente que só pensa nas coisas do mal. Tem gente que só pensa na coisa do bem. Eu conheço pessoas que conhecem alguém agora, nunca viu a pessoa e já fica desconfiado que aquela pessoa é do mal. Eu não consigo. Eu conheço alguém agora, para mim, é uma pessoa do bem. Se ela é do mal ou não, eu vou descobrir lá na frente. Mas o pressuposto é que é do bem. Tem gente que você está dentro do metrô, alguém pisou no seu pé, tem gente que pensa logo assim, pisou de propósito para me irritar. E eu não consigo fazer isso. Eu primeiro penso que foi sem querer. Pode ser que alguém fez isso propositadamente, mas não é o normal. O mundo é bom. Essa que é a essência. O mundo é bacana. O mundo é legal. As pessoas querem o melhor do planeta. As pessoas querem... De vez em quando tem alguns que não são assim. Mas se a gente foca no ruim,
você está fechando a sua forma de enxergar as oportunidades para a grande massa, que são pessoas do bem, pessoas que querem realmente fazer as coisas melhor, né? Então, eu acho que é muito importante esse olhar do empresário, o cara que tem seu próprio negócio, é muito importante. E eu nem, quando até por ter te convidado para vir conversar hoje, o objetivo é exatamente esse, é disseminar notícias de esperança, vir trazer ideias, porque eu acho que a gente tem que pulverizar isso, sabe? De notícia ruim, elas são de graça, elas brotam, né? E as Exatamente. boas que é difícil levar. E o intuito das lives aqui é exatamente esse, porque e ainda da live ainda vira um YouTube que é para chegar mais ainda, porque o mundo já tá desacreditado, né? E as pessoas também. Eu sempre falo quando eu escuto alguma frase que remete a isso, né? Que é alguma coisa de propósito, que a pessoa não é essencialmente boa. Eu acredito que ninguém acorda de manhã cedo para atrapalhar a vida de ninguém, ninguém acorda para fazer um mau trabalho, sabe? Ninguém sai da cama, sabe, para atrapalhar. Eu acredito que as pessoas precisam ser mais norteadas, ser melhor conduzidas. E o nosso papel está aí. Eu já tive casos aqui na cidade de parar, dirigindo meu carro, paro no sinal, vi um cara bate no meu carro atrás, né? E bateu no carro, eu saio do carro com maior tranquilidade. E a pessoa fica tão constrangida, pensa que vai ter uma briga, não sei o quê. Não, calma, cara. Ninguém quer bater um no carro do outro. Isso acontece. Ninguém quer bater um no carro do outro. É chato, beleza, amassou, tem que consertar, levar na oficina, mas o mundo é assim. Se a gente está andando numa rua que tem um monte de carros, pode acontecer esse tipo de coisa. Eu não acredito que alguém saiu de casa, eu vou lá bater no carro daquele cara, só para irritar ele. Isso não existe, cara. Então, essa forma de pensar, você leva a tudo no teu negócio. Lá na Alterdata, por exemplo, quando alguém erra, eu não passa pela minha cabeça que ele errou para prejudicar a empresa. Ele pode não ter informação, ele pode não ter sido treinado, ele pode não estar preparado para aquele assunto. Quando ele erra e a gente faz o feedback, alinha, fala, cara, peraí, isso aqui não podia ter acontecido assim. Olha só, os casos desses, orienta. Existe a pessoa que nunca mais erra, mas existe a pessoa que erra de mais uma segunda vez. Aí você treina de novo, aí ele erra de novo a mesma coisa, 3 vezes. Chega uma hora que você fala assim, não dá. Você não está alinhado aos objetivos da empresa. Você tem que trabalhar em outra empresa. Aqui não dá. Porque você tem um limite às coisas. Então, tem momentos que você tem que ser duro em alguns aspectos, porque você tem uma companhia que tem que ser competitiva. Agora, você maltratar a tua equipe do primeiro erro que alguém teve, isso não é justo. Isso não é justo, porque, na verdade, eu erro como empresário. Se o meu cliente não acredita em mim, o que eu falo muito para meus clientes é o seguinte, olha, a Alterdata não é perfeita. Nós somos feitos de seres humanos. Perfeito é Deus. Ele não trabalha aqui dentro, não. Então, a gente é sujeito a erro. O que você pode ter certeza é que você está lidando com uma empresa séria. Se nós errarmos, nós vamos virar à noite para consertar o nosso erro. A gente vai dobrar o joelho aqui para consertar o nosso erro. Isso aí você pode contar. Agora, achar que nós somos perfeitos? Não, isso não. Porque esse é o jogo. A gente corrigir muito rapidamente o nosso próprio erro, né? E isso reflete na equipe. A equipe trabalha mais motivada, com mais empenho, sabe que pode criar, sabe que pode inovar, o que é tão importante no mundo de hoje, né? Admir, muito obrigada. A gente daqui a pouquinho já vai entrar na contagem regressiva. Então, se alguém tem um comentário, alguma coisa para deixar aqui, uma pergunta, pode deixar. E desde já eu te agradeço, viu? Porque é um enorme orgulho ter uma empresa tão grande, tão pertinho da gente, que emprega tantos vale-rio-pretanos. Então, desde já, muito obrigada. E parabenizar por você ser essa pessoa tão transparente, tão disposta a fazer um trabalho diferenciado e em prol de toda a comunidade, um trabalho social tão grande e que sai de Teresópolis, né? Que chega a São José do Vale do Rio Preto, como chega ao Brasil inteiro. Então, muito obrigada e que você tenha cada vez mais sucesso, que Deus abençoe muito vocês, o seu crescimento da empresa, que merece. Obrigado, querido. Obrigado pelo carinho de sempre. Agradeço ao prefeito, dê parabéns à prefeitura. Realmente eu estou aplaudindo vocês, porque o poder público, São José tem a sorte de ter uma pessoa como você e o prefeito empenhado em realmente melhorar a economia, com uma série de iniciativas, é muito bacana.
Contem comigo, eu estou aqui morando pertinho de vocês, então a gente pode ajudar numa série de coisas. Se você quiser trazer grupos de empresários lá na empresa para a gente fazer visitas, quando passar isso tudo, agora não, agora não. Quando passar isso tudo, vamos combinar tour de empresários para a gente começar a mudar a cabeça de todo mundo. Contem sempre comigo, tá? Meus parabéns pelo trabalho, muito obrigado por tudo. Um Muito abraço, obrigada, pessoal, viu? todos os ouvintes. Um abraço. Obrigada, gente. Fique com Deus. Boa noite. Obrigada. Tchau.